Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês vão analisar junto comigo e traduzir um texto que já caiu na prova de proficiência da UFSC. Eu sou a professora Lorena Luna, eu sou professora de inglês e há 6 anos eu preparo alunos para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. No vídeo de hoje vamos analisar esse texto. Os textos na prova da UFSC, eles frequentemente se repetem. É claro que não vão repetir as mesmas questões, mas os textos sim, e isso é confirmado pelos meus mais de 1.600 alunos. E esses meus alunos, eles me mandam os textos que caíram na prova. Então, se você quer se preparar para essa prova, temos um curso preparatório que vai estar aqui na descrição. Dentro do curso você vai encontrar estrutura da língua, como aumentar seu vocabulário, estratégias de leitura e também 40 textos que já caíram na prova e 10 simulados. Então não perde mais tempo e se prepara para essa prova junto comigo. Também temos uma playlist só sobre a prova de proficiência da UFSC. Eu vou deixar no final desse vídeo. Então é isso, vamos analisar esse texto. Eu vou traduzir para vocês o texto e analisar algumas palavras mais difíceis. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, pessoal, esse é um dos textos que já caíram bastante na prova de proficiência da UFSC, certo? Eles frequentemente repetem textos, tá? Claro que eles não vão repetir as questões, eles mudam as questões e nada do tipo, mas textos repetem sim com frequência. E esse é um deles. Esse é um dos textos também que está na nossa biblioteca de textos que já caíram na prova de proficiência da UFSC, que é dentro do nosso curso preparatório, tá? Se você quer se preparar para a prova de proficiência da UFSC, o link está na descrição. Então, o que é que acontece? No curso, você vai ver assim, os textos que já caíram na prova, todos em PDF, para você baixar, e o título, o texto, né? E aqui abaixo, o texto na íntegra, vamos ter substantivos que são separados do texto, né? Eu tiro os substantivos mais importantes que apareceram no texto, com a tradução, verbos e adjetivos, né? Que são a classe gramatical mais importante e as que vocês realmente devem saber: substantivos, verbos e adjetivos, certo? Então, você vai ver o texto assim, lá dentro da plataforma, tá? Que aí você pode imprimir e grifar do jeito que você achar melhor. Então, são 40 textos com vocabulário. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês o nosso texto analisado de hoje. Essa análise de textos, eu já coloquei uma aqui no canal. Não sei se vocês viram, vou deixar no fim desse vídeo. Vou colocar para vocês uma análise de um texto bem interessante sobre ressurreição digital. E ele tem um nível bem avançado, aquele texto. Esse aqui também, ele está num nível aí B2, intermediário, alto, certo? Para quem não sabe, eu sempre falo os níveis básicos, A1, A2, os níveis intermediários, B1, B2. O B1 está entrando ainda no intermediário, o B2 já é o intermediário alto, e os níveis avançados, C1 e C2, certo? E esse texto está aí mais ou menos no B2, ele tem termos mais difíceis, certo? Tem alguns phrasal verbs também, que são verbos frasais, como também tem questões abstratas para serem entendidas, tá? Que aí não são exatamente as palavras, mas são conceitos abstratos que, sem a compreensão geral, você não consegue compreender, certo? E aqui a gente começa com o título Three Human Chimeras that already exist. Então, são 3 quimeras humanas que já existem. Essa palavra aqui todinha só significa já, certo? Então, 3 quimeras humanas que já existem. Quimeras, né? Aí no texto ele vai explicar o que é uma quimera. E aí, esse aqui já é uma palavra cognata. No nosso português é aqui quimeras com QI, certo? Algumas pessoas, some people, such as, tais como, esse aqui dá o exemplo, fetuses
that absorb a dead twin have two sets of DNA. Pronto, só nesse subtítulo já explica muita coisa. Tais como fetuses são fetos no plural, certo? Fetos que absorvem um gêmeo morto podem ter dois conjuntos de DNA. Então, isso aí seria uma quimera. Então, the news, as notícias que os researchers, eita, essa palavra aqui, se vocês não souberem, tem que saber essa palavra, porque ela está em quase todos os textos, tá? Researchers, pesquisadores. Até aqui pesquisa e até aqui pesquisadores. As notícias que os pesquisadores querem criar Human Animal Chimeras. Então, são quimeras animal-humano, certo? Vai ter um hífenzinho, é uma palavra composta. Tem gerado controvérsia recentemente e pode, olha essa palavra aqui, esse termo, conjure up, evocar ideias sobre Frankenstein's experiments. Então, experimentos afrankensteinizados. Vamos inventar aqui essa palavra. Por quê? Porque esse ish, ele dá a capacidade da palavra de ser mais ou menos. Por exemplo, se fosse de vermelho, reddish, então uma coisa avermelhada, certo? Purplish, uma coisa arroxeada, certo? No caso, Frankensteinish, afrankensteinizado, algo desse tipo, certo? Então, mas as quimeras nem sempre são feitas pelo homem, ó, feito, made, man, feitas pelo homem. E há um número de exemplos de quimeras humanas que já existem. Aqui ao lado vocês vão ver algumas traduções da parte mais importante do texto, né? Não é a tradução completa. Uma quimera é essencialmente um único organismo, single organism, que é feito, made up of cells, é feito de células. Esse texto também é bem da área da saúde, tá, gente? Tem muita coisa aqui da área de saúde, termos, e vocês vão ver nome de órgãos, coisas bem da área de saúde. De dois ou mais indivíduos, that is, ou isto é, que contém dois conjuntos de DNA com código para fazer dois organismos separados, two separate organisms. Uma forma de quimeras pode acontecer, happen, naturally, happen, acontecer. Uma forma que as quimeras podem acontecer naturalmente em humanos, certo? Vocês podem baixar esse texto no link do blog aqui na descrição. É que um feto pode absorver o seu gêmeo. Aqui a gente viu fetus, é feto no singular, e fetuses são fetos no plural. Olha só essa parte aqui. Pode absorver o seu gêmeo, its twin. It está se referindo a fetus. Sempre cai referência pronominal na proficiência da UFSC. Isso pode ocorrer com gêmeos fraternos, desculpa. Se um embrião, olha, palavra aqui da área de saúde, morre muito cedo na gravidez, pregnancy, e algumas das suas células são absorvidas pelo outro gêmeo, certo? Então, twin, já temos aqui outro gêmeo. O fetus restante, remaining fetus, o fetus que sobrou, restante, vai ter dois conjuntos de células, sets, um conjunto, certo? Its own original set, seu próprio conjunto original, mais plus the one from its twin, mais um do seu gêmeo. Estes indivíduos, geralmente ou com frequência, meios de comunicação, news outlets, reportaram a história de uma mulher. Esse outlet não é de loja, tá, gente? O inglês tem dessas. Reportaram a história de uma mulher chamada Karen Keegan, que precisou fazer um transplante de rim.
Kidney é rim, tá? Transplante é cognato. Kidney transplant. E se submeteu, underwent, ela se submeteu. A gente já vai ver, isso aqui é o passado, tá? De se submeter. Undergo, se submeter, e underwent, se submeteu. Passar por algo, se submeter. Ela se submeteu a um genetic testing, um teste genético junto com a sua família, para ver se a família, se um membro da família poderia donate one to her, algum membro poderia doar um para ela. Mas os testes sugeriram que, geneticamente, Keegan não poderia ser a mãe dos seus filhos. Dos seus filhos homens, tá? Sons só vale para filho homem, porque para mulher daughter. The mystery, o mistério foi solucionado ou resolvido quando os médicos descobriram que Keegan era uma quimera. She had a different set of DNA, então ela tinha um conjunto diferente de DNA nas suas células sanguíneas comparados com outros tecidos no seu corpo. Uma pessoa pode também ser uma quimera se ela se submeter, olha aqui, submeter ou submeter, undergo e underwent. Go, de ir, né, e went, de foi. Se submeter a um bone marrow transplant, outro termo da área de saúde, que significa transplante de medula óssea. Durante esses transplantes, tais transplantes, que podem ser usados, por exemplo, para tratar leuquimia, leucemia, uma pessoa vai ter a sua própria medula óssea destruída e destroyed and replaced e substituída com uma medula óssea de outra pessoa. Então, medulas ósseas contêm stem cells. Esse termo aqui é interessante. Stem cells são células-troncos que desenvolvem nas red blood cells, nas células vermelhas do sangue. Isso significa que uma pessoa com um transplante de célula óssea vai ter células sanguíneas para o resto das suas vidas que são geneticamente idênticas àquelas do doador, e que não são geneticamente as mesmas das outras células do seu próprio corpo. Em alguns casos, todas as células sanguíneas de uma pessoa que recebe um transplante de medula óssea irá dar match, irá combinar com o DNA do seu doador. Mas em outros casos, o recipiente, a pessoa que recebe o receptor, né, pode ter um mix de ambos, suas próprias células e das do doador, de acordo com esse paper, né, esse artigo aí de 2004, no jornal Bone Marrow Transplantation. Uma transfusão de sangue também irá temporariamente dar à pessoa células de someone else, de outra pessoa, mas num transplante de célula óssea, as novas células vermelhas de sangue, células vermelhas permanentes, as novas células vermelhas são permanentes, de acordo com esse Tech Museum of Innovation em San José, Califórnia. Mais comumente, algumas pessoas exhibit so-called, o que é chamado de microquimerismo, quando uma fração pequena, small fraction, das suas células são de outra pessoa. Isso pode acontecer quando uma mulher fica grávida, pregnant, e um número pequeno de células do feto migra para a sua corrente sanguínea e viaja para diferentes órgãos.
Em 2015, um estudo sugeriu que isso acontece. Happens aparece bastante, né, gente? Aqui é o happen e happens aqui. Sugerem que isso acontece em quase todas, almost é quase, tá? Almost all pregnant women, quase todas as mulheres grávidas. Pelo menos, at least, temporarily. Pelo menos o que? Temporariamente. Os pesquisadores, a mesma palavra lá de cima, ó, testaram tissue, é tecido, pode ser tecido da pele também, certo? E pode também ser lenço de papel. Tissue samples, então amostras de tecido olha os órgãos aqui, rins, fígados, baços, lungs, pulmões, corações e cérebros de 26 mulheres que tragicamente morreram enquanto estavam grávidas ou dentro de um mês após dar à luz, giving birth, dar à luz. O estudo encontrou que a mulher teve células fetais em todos os seus tecidos. Os pesquisadores sabiam que as células eram do feto e não de outra mãe, porque as células continham Y, o cromossomo Y, né, que é só encontrado em homens. E as mulheres todas estavam carregando filhos, homens, sons. Certo? Lembrar que é só para filho homem, son. Se for mulher, daughter. Carrying son, carregando os filhos, sons. Em alguns casos, as células fetais podem ficar no corpo da mulher por anos. Fetal cells may stay in a woman's body for years. Em um estudo de 2012, pesquisadores analisaram os cérebros de 59 mulheres de idade 32 a 101 depois que elas morreram. Eles encontraram 63% dessas mulheres tinham traces de DNA masculino das células fetais do seu cérebro. A mulher mais velha, que tinha célula fetal no seu cérebro, tinha 94 anos, sugerindo que estas células podem, às vezes, ficar no corpo por uma vida inteira. Lifetime. Então é isso, esse foi o nosso texto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da análise do texto. Se você quer se preparar para essa prova, o link vai estar aqui na descrição. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!